Muito bem-vindo ao CityCast, o podcast da comunidade da cidade. Que prazer estar com você mais uma vez. Meu nome é Leonardo Lima e eu estou aqui para nós batermos um papo super especial que vai agregar muito, vai abençoar a sua vida, vai enriquecer o seu conhecimento e eu tenho certeza que a sua casa vai ser cheia da presença do Senhor. Mas antes eu quero agradecer os nossos patrocinadores que estão nos apoiando esse projeto do Senhor para que mais vidas possam ser alcançadas. Agência Wax, QR Code está aqui aparecendo para você na tela, que está fazendo toda a nossa produção de vídeo, som, imagem. Se você quer fazer um site, um projeto audiovisual, entre em contato com eles. Eu tenho certeza que vai ser uma solução abençoadora para você. Também queremos agradecer aqui a Fufu Love Cakes, que está patrocinando o nosso projeto, que produz doces, bolos, brownies, tudo na área aí de gastronomia, na parte de doces. Eu tenho certeza que você vai adorar esses produtos. E também queremos agradecer a panificadora Pão de Casa, que tem abençoado, que também tem suprido a necessidade de muitas pessoas e abençoado o nosso projeto. Nós agradecemos você. E se você também tem uma empresa, tem um projeto, quer realmente abençoar esse podcast, quer nos ajudar, nós estamos aqui disponibilizando um e-mail, contato@comunidadedacidade.com.br. Entre em contato conosco, mande sua mensagem ou nas nossas redes sociais, @comunidade da cidade. Vai ser um prazer nós aqui anunciarmos a sua marca. E agora eu quero apresentar os nossos convidados. Primeiro de tudo, quero apresentar o nosso pastor Alexandre. Bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, filho. Obrigado, Léo. Estamos aí mais uma vez para falarmos do amor de Deus e hoje nós estamos com uma pessoa muito especial que eu conheço há mais de 20 anos. Sei que é um homem de Deus, que Deus tem um chamado diferenciado na vida dele. Glória a Deus. Uau, eu tenho certeza que isso vai abençoar muito a sua vida. Eu quero agradecer a presença desse nosso amigo, missionário Rogério Macchione. Seja bem-vindo ao nosso CityCast. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. É uma honra estar aqui compartilhando um pouco do que Deus tem feito aí. Glória a Deus. Cara, eu queria pedir para você se apresentar para a galera. Fala um pouco da sua história. Claro. Eu me chamo Rogério Macchione, estou mais ou menos há uns 20 anos aqui em Cravinhos. Eu sou da capital, me converti na Igreja Batista Rio Pequeno, na zona oeste de São Paulo. E desde então, desde o primeiro mês ali, já vi uma vocação para falar, mais do que uma vocação, uma obrigação de pregar o Evangelho, né? Isso tem crescido, já estamos aqui há alguns anos. Hoje a gente faz um trabalho nas casas em Ribeirão Preto, tanto com culto quanto também com evangelismo, né? Já trabalhamos em toda a região e viajamos pelo Brasil afora também pregando a palavra de Deus. Glória a Deus. Sabe, quando o Rogério está aqui falando, ele me faz lembrar, né? Eu lembro do Rogério quando ele tinha topete ainda, né? Mas é um homem de Deus maravilhoso. E quando ele fala do evangelismo nas casas, dos cultos nas casas, né? O Rogério, ele é um desbravador. Ele já frequentou lugares que muitos nem imaginam. Ele já foi a lugares, né? A gente estava batendo um papo aqui das missões que ele já fez. Ele é um missionário transcultural, porque já esteve na Bolívia, né, também, Rogério? Queria até que você compartilhasse um pouquinho, depois a gente vem para o Brasil. Claro. Vamos fazer o contrário, vamos do exterior pro interior, né? Você teve 4 vezes na Bolívia, é isso, Rogério? Foram 4 vezes. Nós estivemos ali perto de Corumbá, na divisa. Pode chegar um pouquinho mais perto do microfone. Estivemos ali em Corumbá, em Puerto Soares, que é uma cidade próxima de Corumbá, que faz divisa, né? Que é Bolívia. Tivemos também em Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz de la Sierra é uma cidade grande, eu acredito que mais de 1 milhão de habitantes, é muito carente da palavra de Deus também, é uma cidade que é bastante caótica no sentido social, né? E também na palavra de Deus, bastante espírito de orfandade que a gente fala. É um país muito pobre, para você ter uma noção, os hospitais onde as pessoas frequentam, normalmente descobrem a doença, mas não dão um medicamento. Então você vê muitas crianças sendo largadas nos hospitais, bem como também as pessoas mais velhas, né? Os idosos, a orfandade não é só da parte da infância, mas também são dos idosos. A família não consegue arcar com tratamento e deixa ali os seus entes queridos até morrer. Então, parece que não, mas isso acontece aqui pertinho da gente, carente da necessidade física de material, mas principalmente da palavra de Deus. Porque a gente sabe que onde a palavra chega, isso rompe, né? Isso quebra. Né? Eu imagino para um missionário que ama vidas, sabe, Léo? Porque o missionário, ele é aquele que
o desejo dele é chegar e levar a palavra e transformar vidas, e ele tem um coração voltado em amor por uma vida. É verdade. Né? É verdade. E quando você vê, por exemplo, idosos em situação de abandono, crianças deixando em estado de orfandade nesses hospitais, Sim. e você não ter muito o que fazer ali, porque difícil, é quase que cultural. Sim, é isso. Como que você, como missionário, enfrentava essa situação? Como ficava o seu coração nessa Olha, hora? muito Na verdade, triste. é desafios, né, É cara? um desafio, é um desafio. É um desafio, nós nos juntamos ali na hora, tentamos levantar um valor para tentar pelo menos solucionar o problema de uma senhora. Não foi muita coisa e apaziguou a situação dela. Quando a gente faz missões, o campo missionário, a gente não visa só a eternidade. Acho que o trabalho do missionário, do evangelista, né, é de levar o evangelho para mudar o destino eterno da pessoa. A gente prega uma palavra que vai mudar toda a eternidade da pessoa. Mas também não tem como você não se importar com a necessidade física dela. O próprio Senhor multiplicava pão. O Senhor era aquele que, de alguma maneira, era meigo e tratava da alma das pessoas. Então, eu creio que nós somos um espírito que possuímos uma alma e habitamos um corpo. Então, eu penso que o Evangelho ele não trata só do espiritual. Sim, ele também trata do físico, ele também trata da alma. Então, quando eu estou indo levar um Evangelho, eu penso no todo, pastor. E aí, quando você vê essa parte padecendo, e às vezes com pouca coisa você pode resolver, é muito triste. É uma dor tremenda e também uma sensação assim de inútil, né? De você não poder fazer nada e querer fazer e não poder, né? Sim. E muitos, se eu estiver enganado, eu queria até que o Rogério, você pode me corrigir, eu creio que muitos missionários até se sentem um tanto frustrados nessa situação, porque quando você sai para o campo missionário, e isso que eu falo aqui, eu falo por conhecimento de letra, porque eu nunca fiz uma missão dessa, né? Sim. Gostaria de ter essa oportunidade Não vai de faltar fazer, oportunidade, né? pastor. Quem sabe um dia a gente possa fazer uma missão Vamos dessa, combinar, né? vai ser um prazer. Mas pelas letras e pelo estudo, eu vejo que muitos se frustram. Sim, muito mesmo. Muito mesmo. Nesse seu. Se não estiverem esperando, sabe, Léo? Eles acabam se frustrando no meio do caminho. É porque, na verdade, você ali vai enfrentar problemas como, por exemplo, problemas culturais. Sim. Você está em outro país, você tem Já uma está outra regado há cultura. décadas, né? Exato. É uma maneira diferente de tratar as pessoas. Sim. Enfrenta, infelizmente, ainda problemas financeiros. Verdade. Porque carece de muitas coisas, principalmente no campo missionário. E agora eu falo um pouco dessa visão que a gente estava até comentando em off, dessa galera mais jovem. Eles, às vezes, isso não generalizando, mas nós sabemos que acontece, tem uma visão muito fantasiada do que é o mundo missionário. Sim. Acha que vão chegar naquele lugar, vai ser tudo às mil maravilhas, as pessoas todas vão ser curadas, todas vão receber a palavra, todas vão abrir o coração, e na verdade não é assim. Eu queria que você compartilhasse um pouco disso, dessa dificuldade cultural e trazer um pouco dessa realidade do campo missionário na prática, não só na teoria, não só no que o Instagram mostra, mas naquilo que acontece de verdade, Rogério. Olha, quando a gente vai para o campo missionário, antes de você partir para um campo fora do teu habitat, ali onde você convive, você tem que se preparar psicologicamente, muito tempo de oração e na dependência total do Espírito Santo. Então, quando você vai na dependência total do Espírito Santo, quando você chega nesse lugar e você vê esse tipo de frustração, de alguma maneira você é confortado pelo Espírito Santo e, ao mesmo tempo, direcionado no que deve fazer. Né? Ele não é só o Consolador, é aquele que também nos direciona. Missões sem a presença do Espírito Santo, sem a dependência do Espírito Santo, é apenas uma viagem missionária. Então, quando você tem o Espírito Santo como indicador, como teu companheiro, como teu amigo, como teu Deus que está lhe guiando, até gera uma certa frustração, mas ele traz um acalanto e você então supera aquela situação e vai para aquilo que você foi enviado a fazer, que é pregar a palavra. Se você tem um glamour, achando que é só mil maravilhas, você vai se frustrar. Né? Eu diria que você, antes de fazer missões, se você tem esse chamado de fazer transcultural ou outra região do próprio país, você tem que começar onde você está. Aliás, eu acho até que precisa até explicar o que é ser um missionário, né? As pessoas acham que missionário é aquele que é enviado para um campo, para um lugar. Exatamente. A gente está falando de um Deus que é um Deus que nos procurou antes mesmo de nós nos arrependermos. Se você ler a história, a Bíblia mostra um Deus que vai atrás do pecador.
né? Então, é um Deus missionário. A Bíblia é um livro missionário, né? Então, a igreja é uma plataforma de preparar missionários que serão enviados para longe, mas missionários também que serão usados ali onde mora, né? Ou seja, onde tem um cristão, onde tem um seguidor de Jesus, ali tem um missionário, seja numa empresa local, seja um cobrador de ônibus, seja um atendente de padaria, não importa onde esteja um crente em Jesus Cristo, um seguidor do Senhor, ele é um missionário onde ele está. Ele começa aonde ele está e isso pode, sem sombra de dúvida, desenvolver e descobrir aí um chamado para ir para fora do país ou para outras regiões, né? Sim, exatamente. Eu queria voltar novamente aqui, Rogério, Claro. para a gente poder encerrar nossa viagem transcultural. Eu quero voltar e viajar de novo lá para Santa Cruz de la Sierra. Claro. Vamos lá para Bolívia de novo. Vamos lá, pastor. Você esse tempo que você ficou lá, a alimentação, o pouso, a maneira das pessoas conviverem é um pouco diferente, embora nós estamos dentro do mesmo continente, mas já é um pouco diferente, né? Sim, sim, sim. Do nosso jeito aqui, do nosso convívio. Sem sombra de dúvida. Isso a gente tem até dentro do próprio país, né? Várias situações que nos pegou de surpresa no Nordeste, mas mais ainda num país fora do nosso, né? Onde a comida é totalmente diferente, onde os costumes são totalmente diferentes. A gente já vai um pouco que alerta, né? Sabendo que você não pode degustar de tudo, não pode comer de tudo, mas ao mesmo tempo, é o que eu disse, o Espírito Santo te leva a dizer, olha, bebe, pode beber, não coma, pode comer. Existe uma paz interior, né? Que o Senhor nos dá para você saber o que você pode ou não fazer. Entendi. E o importante é que você conseguiu, assim, de certa forma, vencer essas adversidades e acabou... me tocou muito esse testemunho aí de você conseguir, mesmo com poucos recursos, levantar o pouco que cada um tinha para ajudar uma vida. Porque às vezes você quer ajudar todos. É verdade, pastor. Mas nem sempre você consegue ajudar todos. Nós somos aqui, por exemplo, uma igreja de algumas pessoas comprometidas e por essas pessoas comprometidas a gente consegue ajudar cerca de 20 famílias por mês. Olha que legal. Sim. Às vezes eu posso achar pouco, mas para essa família está sendo algo de suma importância. Sem sombra de dúvida. Esse é o trabalho. Nós estivemos lá como base em uma igreja e a ideia nossa não só foi evangelizar nos presídios, nos lugares, nos bairros distantes, mas também foi trazer um tipo de conscientização para a igreja onde estávamos, que a igreja ela tem que ser relevante. Então, uma das coisas que eu disse quando eles foram com a gente no hospital, vocês poderiam estar ajudando, vocês poderiam estar desenvolvendo um fundo para estar ajudando alguns pacientes. Talvez você não consiga ajudar o hospital inteiro, mas você está ajudando 20 famílias. Então, você já faz uma diferença, né? Se uma igreja consegue, num hospital desse, ajudar 5 pacientes, você já está fazendo a diferença na vida de 5 pessoas. Então, é a conscientização que a igreja tem que ser relevante, né, onde ela está, né? Que legal, né? Exatamente. Quando você olha para Jesus, você vê que ele não atendia a todos. Ele atendia aqueles que realmente o Pai mandava ele atender. Sensível ao Espírito Santo. Verdade. E eu queria agora que você compartilhasse um pouco, Rogério, para nós, da sua experiência nacional. As missões no Brasil, aonde você já foi, quais experiências que mais te marcaram, mais te tocaram. Se tem algum testemunho impactante que você quer compartilhar, você tem a liberdade para poder falar agora sobre o nosso Brasil, mostrar realmente a realidade de cada região, porque é muito diferente, realmente parece que é outra cultura, que é outro país, né? Sem sombra de dúvida. Dentro do Brasil existem vários países, né? Vários costumes. A gente fez bastante no Nordeste, a gente fez Vale do Jequitinhonha, a gente fez Bahia com Minas, Quilombola. Tenho vários testemunhos que poderiam enriquecer bastante, mas eu vou te dizer por exemplo, do Quilombola. Quilombola, nós ficamos mais ou menos uns 5, 6 meses combinando essa viagem. Fica entre Januária, ali divisa de Minas com Bahia, do norte de Minas, né? E entramos num lugar que ficamos cerca de 2 horas andando numa estrada de areia, até chegar no meio de uma floresta, onde tinha ali cerca de 60, 70 casas, que era onde habitavam ali os quilombolas, os descendentes daqueles quilombolas lá de trás, né? E antes que chegássemos lá, dessa feita foi também alguns missionários de Goiânia e também 2 irmãos de Brasília. Nos encontramos no norte de Minas e fomos fazer. E no caminho eles disseram, olha, lá tem um feiticeiro. Lá tem um feiticeiro que já está sabendo da nossa ida no lugar e parece que ele andou aprontando algumas coisas. Parece que ele descobriu até a casa onde nós íamos ficar, onde nós vamos ficar, e enviou
para essa casa um trabalho que ele fez com um sapo, e nas costas desse sapo tinha algumas coisas, alguns dizeres lá grudado, para que de alguma maneira a gente não tivesse êxito no trabalho. Então, mas como a gente sempre vai, como eu disse, com muita oração, com muita gente nos cobrindo, intercedendo pelo sucesso da viagem missionária, né? Então, antes que chegássemos, chegou até a nós que crianças viram esse sapo indo na direção da casa e mataram esse sapo antes mesmo dele chegar, né? Então o feiticeiro ficou frustrado ali logo no início, né? Deus já usou a criança. Deus já usou a acabar criança. com o feitiço. E aí todo aquele povoado tinha muito medo desse feiticeiro, porque ele meio que dominava, era o único líder, digamos assim, espiritual, mas não do bem, né? Do mal, para poder influenciar. Então todos tinham medo desse feiticeiro. Então, nós chegamos lá com 7, 8 pessoas e fizemos os trabalhos em todas as casas, né? Levando dia após dia, de manhã, de tarde, o evangelismo porta a porta. Fizemos alguns cultos embaixo de árvore. E no último dia, nós conseguimos encher uma sala, que eles usavam uma única sala para reunir as crianças quando aparecia alguma criança, algum professor para lecionar naquela sala, né? Nós conseguimos reunir ali cerca de 50, 60 pessoas. Estávamos em 7 a 8 missionários. E naquele dia foi muito impactante, né? Eu vou dar essa experiência para você. Ali, o filho do feiticeiro recebeu a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Foi tremendo o que Deus fez. Ele recebeu Jesus chorando, falando, eu quero isso para a minha vida. A esposa dele, que vivia tendo ataque demoníaco, saindo pela aldeia, até depredando, ficando nua, também recebeu Jesus naquela noite. E cerca de 50 pessoas que estavam reunidas ali, pastor, recebeu a Jesus como Senhor e Salvador. Algo que aconteceu naquele instante foi que mais ou menos o mesmo número de conversão que ficaram endemoniados ao mesmo tempo. E nós estávamos em 7, 8 missionários. Então foi assim um trabalho árduo para expulsar demônio e trazer o reino de Deus. Porque quando as pessoas ficam possessas quando você prega o evangelho, significa que o reino está entrando. Exato. E aí então elas receberam Jesus e foram libertas e fizemos um bom trabalho ali. Sabe, Rogério, eu falo que o reino de Deus, né? Tem pessoas que têm medo, né? Porque manifestou. Se o reino está acontecendo, o diabo tem que sair. É isso, pastor. E não tem como o diabo sair se ele não se manifestar. É isso, exatamente. Né? Então, isso. Porque manifestou o diabo é porque o reino chegou. É isso. Onde o reino chegou, o diabo vai embora. As trevas têm que sair. As trevas têm que sair. E aí eu vejo algo lindo e maravilhoso, né? Vocês viajarem tantos quilômetros, chegarem lá, né? E o reino espiritual já está incomodado com isso, né, Léo? Aí a gente já vê uma batalha no reino espiritual querendo brecar aquilo que Deus vai fazer. Exatamente. Porque ele estava usando aquelas vidas, ele estava escravizando aquelas vidas, mas Deus estava enviando homens dele para libertar aquelas vidas. Porque existem pessoas que falam assim, não, pode deixar que eu vou orar, Deus vai fazer. Não, Deus faz, mas Deus precisa de pessoas dispostas para deixarem com que ele as use para poder fazer. Concorda comigo? Essa é a verdade. O Senhor só precisa de corações dispostos. Não precisa ninguém estar capacitado a fazer. Basta um coração disposto e ele capacita. Ele vai dando ele vai fortalecendo. Sim, né? E as experiências vão enriquecendo. Eu costumo dizer que existe uma graça, pastor. A graça é uma só, nós sabemos, mas a graça do Senhor, ela se manifesta de um jeito tão especial e maravilhoso no campo missionário que só quem vai consegue entender a maneira sobrenatural que essa graça se derrama e se molda a nossa necessidade ali no campo missionário para trazer milagres, quebrantar corações. Esse é o poder do Evangelho. E eu acredito que também você possa ter muitos testemunhos com relação à provisão, né, Rogério? Tremendo. Cara, eu já ouvi muita coisa de missionários que do nada Deus ali provê um valor, ele provê uma porta ali que se abre no nada, né? É isso mesmo. Quando a gente vai, a gente tenta também, de alguma maneira, levar a provisão. As viagens nossas costumam ser de 1.500 a 2.000 Bíblias para poder distribuir dentro do evangelismo, né? Também alimentação. E muitas vezes, eu podia dar uma experiência, eu não sei qual o tempo que nós temos ainda. Fica tranquilo. Mas eu me lembro de uma vez que a gente foi num sertão e o Senhor... Eu sou corretor de imóveis, né? Em uma das minhas vendas eu tinha um determinado valor na conta e antes de partir para a viagem, o Senhor falou no meu coração e falou, Rogério, ele usou uma palavra que me foge agora da cabeça. Ele quis dizer assim, não retenha o dinheiro.
não retenha o dinheiro. Porque generosidade ele usou uma palavra, extravagante, e eu né? sabia que era o Espírito Santo, eu falei, Senhor, essa palavra eu nem sei o que significa. Eu lembro que eu fui procurar no dicionário e significava reter. E quando ele dizia não retenha, libere o dinheiro que você tem. Quando eu cheguei no lugar, ele falou assim, aqui eu tenho alguns meus, eu queria que você fosse suprir a necessidade de alguns meus. E aí então eu fui direcionado, sem saber, na casa de um homem de Deus, que estava lá, um pastor local de uma pequena igreja. Quando eu bati a porta da casa dele, saiu a esposa, e a esposa falou, eu falei, olha, é aqui que mora um pastor, sim, mas ele está em oração, eu vim de longe, eu gostaria de falar com ele. Não pode, ele está em tempo de oração. Mas eu vim como resposta de oração para o teu esposo, sem saber, né, do que se tratava, mas eu sabia que o Senhor iria suprir. Então, quando chegamos ali, esse homem sai do período de oração, esse homem de Deus. Quando eu começo a falar, olha, eu não sei o que é, mas o Senhor pediu que eu viesse aqui e deixasse o valor X em suas mãos para suprir a sua necessidade. Então ele começou a chorar, ele falou, esse é o motivo da minha oração. Além de nós, ainda tem uma família da Bahia que chegou com 14 pessoas, a gente não tem nem para nós e nem para eles, então as duas famílias a padecer, foi de fato enviado por Deus esse sustento. Então essa é uma experiência, de alguma maneira, que a gente foi usado para suprir a necessidade, né? Isso sem dizer das necessidades que o Senhor supria antes, ou quando a gente, no caso esse específico, eu voltei, eu precisava trocar o carro. E eu me lembro que eu ia muito para o Vale de Quitionha e o meu carro era 1.0. Eu falei, Senhor, é muito desafiador um motor 1.0 andar nesses lugares. O vale é um vale mesmo, né? Os dois lados são ribanceiras que você precisava andar ali no meio, às vezes ultrapassar caminhões, fileiras de caminhões, e 1.0 é horrível. Eu falei, Senhor, eu preciso trocar o carro. Então, eu lembro que o dinheiro que eu ia trocar ficou ali. Quando eu voltei, eu me lembro que eu podia um dia dizer isso com mais riqueza de detalhe, mas quando eu voltei para o plantão de vendas. E eu me lembro que o pessoal da concessionária me ligou, eu peguei um carro melhor, com motor melhor, dei o meu com troca e faltou uma quantia. E o senhor falou, fique tranquilo, não tem mais, vai aparecer. Eu me lembro que, então, na primeira semana que eu voltei a trabalhar, eu vendi uma casa do valor altíssimo, que a comissão não só supriria aquele valor do carro, como também sobraria, né? E por quê? Porque ele falou para mim, Rogério, não retenha o dinheiro, não retenha. E aí eu voltei sem nada e ele supriu na sequência. Então, esse é o nosso Deus. Posso dizer o seguinte para você, Léo. Você nunca consegue dar mais a Deus do que Deus dá para você. Ele sempre ganha. Isso é muito forte. Ele sempre ganha. Isso é muito forte. Deus é muito bonito e eu estou aqui impactado com as suas palavras, Rogério, de ver esse seu chamado sendo desenvolvido assim, de uma maneira muito ímpar, né? De uma maneira linda, de uma maneira... hoje nós estamos passando um momento no mundo, né, com a guerra que nós estamos vendo lá na Rússia e na Ucrânia. Verdade. E esses dias eu comentava com a minha esposa, né, deve ter missionário ali. Certamente. Certamente deve ter algum missionário ali que foi levar a palavra, que não conseguiu sair, porque a gente fica sabendo dos jogadores, né? É verdade. O jogador de futebol que veio, aquela mobilização, mas daquele missionário que chegou lá. E certamente deve ter algum ali. Tem. Hoje, inclusive, pela manhã, eu recebi notícias que alguns países, até brasileiros, missionários que fazem missões ali na região, foram chamados para dar um apoio. Então, tem sim. Tem missionários na Ucrânia, correndo risco de vida, levando o evangelho, consolando ali e pregando. O número de conversões, a gente ficou sabendo que, em meio à tragédia, cresceu muito, principalmente entre os jovens, Léo. O número de conversões a gente ficou sabendo que está assim, bem maior do que o normal. Louvado seja Deus por isso, né? O tempo, a gente não queria que fosse assim, mas o Senhor também está fazendo com que homens valentes vá lá pregar o Evangelho e tenha uma colheita boa. Pode falar, Lê? Você ia falar alguma fica à coisa? vontade. Eu ia aproveitar isso daqui. A gente estava conversando em off ali, estava conversando com o Rogério, e ele contou algo de quando ele chega numa cidade, agora que me falha o nome, no Piauí, bem no sertão. E ele fala que não tinha animal nenhum ali, a não ser bode, porque o bode cresce na seca. É isso, o bode né? Eu achei tão interessante isso daí. Ele falou, e eu caminhando só tinha bode, pastor, lá. É isso. E quando ele chega na cidade, a primeira coisa que Deus faz é fazer chover na cidade. Meu Deus. É tremendo, né? Você pode dar uma pequena palhinha? Claro, vamos lá. A gente estava preparando essa viagem há algum tempo, uma direção do Senhor para aquele lugar, né? O sertão do Piauí mesmo. Chegamos num lugar que não chovia já há algum tempo. Uma seca assim absurda, uma vegetação extremamente seca, assim, até para você ver a sobrevivência humana, a gente não sabe como que consegue, porque nem água tem nos lugares, né? Ali, quando tem água, são aqueles poços
cisternas que eles tentam levantar, que são águas barrosas com gosto de sal, salobra, né, que fala, né? E chegamos lá, só tinha bode, nenhum animal conseguia sobreviver àquela situação. E sempre pedimos que o Senhor se manifeste com o poder dele, com essa graça que se adequa à nossa necessidade, né? Ao chegar lá, estávamos com o carro cheio de Bíblias e cheio de mantimentos também. E nesse lugar era um povoado bem longe da cidade e primeiro que não havia chovido ali há um bom tempo, então tinha muita areia no local, na estrada da terra, né? E quando nós entramos naquele lugar, começou a chover, mas choveu de uma maneira torrencial, muita chuva, ao ponto de virar lama aquela areia. E o nosso carro ele não andava, né? Como eu disse para você, o carro não andava, porque ele patinava naquela areia. E tinha um missionário da região que estava comigo ali. Ele falou, rapaz, essa chuva vai fazer a gente empacar. Eu falei, pois é, a gente precisa andar. Já está iniciando a tarde, a gente tem muita coisa para fazer, né? Ele falou, mas a chuva não é normal. Então, quando chove demais, o povo sai. E foi o nosso socorro. Quando começou a chover demais, o pessoal saiu para ver a chuva. Olha só, e aí pedimos socorro. Então, desde ali começou a já ter um poder sobrenatural do Senhor e marcar, de alguma forma, a nossa ida para aquele lugar, né? Depois teve também manifestações de cura e conseguimos fazer um trabalho bacana ali. Ô, Léo, eu queria aproveitar, porque o nosso tempo do nosso podcast vai dar, mas vamos dar uma estendida para um segundo podcast já na sequência para a semana que vem com o Rogério aí? Chama o término desse podcast e a gente já entra no próximo aqui, porque eu tenho certeza que quem está assistindo hoje não vai perder a semana que vem para saber do milagre que Deus fez nessa cidade. Eu quero aproveitar, não posso perder. O Rogério não pode deixar de contar esse milagre aí. Chama o final, finaliza esse podcast já para a pessoa ficar ligadinha e estar com a gente no próximo. Beleza, então. Como vocês viram, o pastor falou, tá falado, a gente obedece, né? Então é isso, tá só começando, nós estamos impactados, eu tenho certeza que aí na sua casa você está impactado com tudo aquilo que foi compartilhado, com esse Deus que é o Deus do Rogério, é o nosso Deus e também é o seu Deus, ele pode fazer isso através de você. Amém. E nós nos vemos semana que vem, Deus abençoe e até a próxima. Amém. Fui.